Então, vamos lá. Equações modulares. No caso da equação modular, eu coloquei aqui a definição para vocês. É toda equação que contiver a incógnita em um módulo num dos membros. Será chamada equação modular. E vocês já sabem, equação é porque ela vai ter o quê? Letra. E modular porque ela tem módulo. Então, cada uma a gente vai ter um jeitinho de resolver. Aqui eu deixei alguns exemplos. E esses daqui que é para resolver as equações a seguir, eu deixo para vocês fazerem, tá? Eu vou colocar aqui uns outros exemplos e depois vocês respondem esses daqui para mim. Então, o primeiro exemplo eu coloquei assim: módulo de x mais 2, que tem que ser igual a 5. Aqui eu já armei aquela restrição que eu já tinha mostrado anteriormente para vocês em casos de função modular. A gente segue ela também para o caso de equação e depois a gente também vai precisar de algumas restrições para a parte de inequação modular, que é a próxima matéria que eu vou ensinar para vocês. Então, aqui, no caso dessa equação modular, nós temos que x mais 2 em módulo é igual a 5. Só que nós temos que o valor tem que ser maior ou igual a zero quando eu tenho o valor de x e tem que ser menos x se o x ele for menor do que quem? Menor do que o zero. Lembra que eu até ensinava assim, se você tem módulo de 5, digamos que você tem aqui módulo de 5, quanto isso vale? 5. E o módulo de menos 5, ele também é igual a 5. Por quê? Você faz a inversão do valor. Sempre que se fala em módulo, se espera uma resposta positiva, tá? Então, aqui é a mesma coisa que você reescrever isso aqui dessa maneira, ó. Você faz a inversão do valor, tá? Então, por isso que é menos x, no caso dele ser o quê? Menor do que zero. Tá vendo aqui, ó? O valor do x sendo menor do que zero e o menos na frente, porque você faz a inversão. Por isso, nós obtemos o valor de 5. Então, essa restrição ela é válida para o caso da equação modular, tá? Então, como é que a gente vai resolver? Aqui, a gente vai fazer o quê? Vai separar em duas situações. Então, no primeiro caso, eu considero esse valor sendo maior do que zero, e depois, no segundo caso, eu considero esse valor ele sendo o quê? Menor do que zero, tá? Nesse caso, maior ou igual, e nesse caso, menor do que zero. Então, ficaria assim: x mais 2 igual a 5, x é igual a 5 menos 2, x é igual a 3. Aqui vocês já sabem, porque é a forma de você resolver uma equação do primeiro grau. Letra de um lado, número do outro. Não tem mistério. Aqui, ó. Só que vai ter um segundo caso, que seria agora você fazendo esse valor menor do que zero, tá vendo? Exatamente como a restrição diz. X menor do que zero, eu faço o que com ele na frente? Coloco menos. A mesma ideia você faz com o módulo. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Eu passo a ter menos, para eu poder trocar todo o valor de dentro do módulo. Eu faço a inversão de todos os sinais. Eu passo a ter menos x menos 2 é igual a 5. Resolvendo, eu acho menos 7. Então, o meu conjunto solução aqui seria o quê? 3 e menos 7. Foi? Segundo exemplo. Já coloquei aqui até com a letra diferente para vocês prestarem atenção. Aqui, em hipótese alguma, nós temos valores negativos para módulo. Então, não tem como eu pegar uma equação modular e dizer que ela é igual a um valor negativo. Isso aqui, ó, é absurdo. É impossível que o módulo dê um resultado negativo. Então, o que que você tem que ter aqui? Muito cuidado, tá? Não existe valor para módulo negativo, tá? Valor do módulo. Não quer dizer que o x não possa ser um valor negativo, tá? Lembrando que a gente está resolvendo uma equação. Não pode dar qualquer valor. Até foi o que aconteceu aqui em cima, tá vendo? Então, só cuidado com isso. Terceiro exemplo. Se eu estiver igualando dois módulos, que seria módulo de x mais 3 é igual ao módulo de 2x menos 1. O que vai acontecer? Para que dois módulos sejam iguais, existem dois casos possíveis, tá? Igual que a gente faz dois casos, aqui a gente também faz dois casos. O conteúdo dos módulos são iguais. Se são iguais, significa que basta fazer o quê? Igualar os valores do módulo. Por isso que eu fiz o primeiro. X mais 3 é igual a 2x menos 1.
Agora é só resolver a equação do primeiro grau. Letra de um lado e número do outro. Assim eu obtive x igual a 4. Depois, ou um deles é o oposto do outro. Ou seja, um deles começa em relação ao primeiro. Se é o oposto, significa que eu preciso fazer o quê? Trocar o sinal. Lembra quando eu falo assim, ó, 5 e menos 5 são valores opostos. Então, nesse caso, quando ele fala do módulo, eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa, fazer a troca do sinal. Então, eu passo a ter x mais 3 é igual a menos 2x menos 1. Fiz a troca de sinal, resolvo a equação do primeiro grau. Letra de um lado, número do outro. Aí eu obtive x é igual a menos 2 terços. Conjunto solução vai ser 4 e menos 2 terços. Mais um exemplo. Aqui no caso do exemplo 4, o que nós temos? Nós temos um módulo e uma equação, né? Nós temos uma equação modular e uma equação do primeiro grau. Só que a gente tem que lembrar sempre da restrição. O valor tem que ser sempre maior ou igual a zero, porque módulo tem que ter um valor positivo. Então, nesse caso, eu preciso fazer minha restrição primeiro, tá? Sempre que tiver um módulo igual a uma equação, seja ela do primeiro, segundo, terceiro grau, não importa o grau, sempre tem que fazer minha restrição, maior ou igual a zero. Por quê? Aí a gente trabalha também já com a parte da inequação, tem que satisfazer o intervalo. Aqui, ele resolvendo, né? A gente obteve x menos maior ou igual a zero, x tem que ser maior ou igual a quanto? A 1. Se eu não achar esses valores, significa que não satisfaz. E se eu achar algum desses valores, significa que a resposta satisfaz. Então, fazendo o primeiro caso, que é quando o módulo ele é maior ou igual a zero. Aqui, resolvendo, não faça troca de sinal, lembra? Então, eu obtive x igual a zero. Isso aqui vai ser o quê? Absurdo. Porque se eu pensar na minha equação, está fechado em 1, se é maior é para a direita. E o zero está onde? Para a esquerda. Então, não satisfaz. Depois eu tenho que fazer o segundo caso. O segundo caso agora é quando esse valor tem que ser menor do que zero. Resolvendo ele, eu faço a troca de sinal. Fazendo a troca de sinal, eu obtive x é igual a 2 sobre 3. Se eu dividir 2 sobre 3, eu sei que vai dar 0, alguma coisa. Só que esse valor é menor do que quanto ainda? Do que 1. Então, isso é o quê? Absurdo. Logo, o meu conjunto de solução ele vai ser o quê? Vazio. O exemplo 5 é quando eu tenho uma letra, um módulo, e é igual, pode ser também aí uma equação do primeiro grau, tá? No lugar desse 5, como é que eu vou resolver? Vou deixar tudo que for módulo de um lado e o que não for, eu coloco para o outro. Foi o que eu fiz. Então, eu passei a obter módulo de 3x mais 8 é igual a 5 menos x. Agora, a forma de resolver, a gente volta para o caso anterior. Aqui não é uma equação, eu preciso primeiro fazer o quê? A restrição. Opa, eu esqueci aqui do igual. Então, nesse caso, ó, 5 menos x maior ou igual a zero. Lembrando vocês, quando x fica negativo, sou obrigada a multiplicar por menos 1, fazer a troca do sinal e do símbolo, tá? Então, ou seja, só vai satisfazer se o meu valor ele for o quê? Menor ou igual a quanto? A 5. Então, isso aqui, ó, bolinha fechada no 5, menor ou igual, então tá para a esquerda. Voltei a resolver como eu já ensinei no caso anterior. Faço primeiro com esse valor do módulo sendo maior ou igual a zero, então significa que eu não faço a troca de sinal dele. Resolvendo, eu obtive menos 3 quartos. Depois eu fiz o segundo caso, que é quando agora eu vou fazer adotando esse valor menor do que zero. Aí eu obtive o valor de x sendo menos 13 sobre 2. Como os dois valores deu um resultado negativo, significa que satisfaz a minha solução, porque o valor é menor do que 5.
Então, os dois entram para a minha solução. Exemplo 6. Aqui é quando eu tenho uma equação de segundo grau e só um termo se encontra em módulo. Eu resolvo baseado no que eu já mostrei para vocês. Resolvo o primeiro caso, que é quando é maior ou igual a zero o valor do módulo. Então, significa que permanece o sinal e depois eu resolvo sendo menor do que zero, que é quando eu faço a troca de sinal, tá? Então, aqui, se é x ao quadrado menos 5x mais 6, que é o que está aqui, tá? X ao quadrado menos 5x mais 6. Conjunto de solução. Como é uma equação do segundo grau, eu posso resolver Bhaskara e como o A vale 1, eu posso fazer pela ideia de soma e produto, né? Dois números que se eu somar vai dar 5 e se eu multiplicar vai dar 6. Quem são eles? 2 e 3. E depois faço o segundo caso, que é quando é menor do que zero. Eu faço a troca do sinal do módulo, lembra? Então, eu passo a ter mais 5x. O que vai acontecer nessas situações? Vocês vão ver que as raízes elas vão inverter os sinais, tá? Então, isso já ajuda também a adiantar na hora da solução. Exemplo 7. Se toda equação do segundo grau ela estiver em módulo, a gente também faz os dois casos, o primeiro e o segundo. O primeiro caso, sendo maior ou igual a zero, significa que permanece o sinal de todo mundo do módulo, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. A gente acha as raízes, que são 2 e 3. Depois você faz o segundo caso, né? Que é quando é menor do que zero. Aí eu faço a troca do sinal de todos os valores do módulo. Passo a ter menos x ao quadrado mais 5x menos 6. Só que olha o que vai acontecer. Quando você troca o sinal de todo mundo, você não pode multiplicar todo mundo por menos 1? Aí volta para a equação anterior. Ou seja, significa que eu não preciso fazer os dois casos quando todo o meu módulo ele tiver entre parênteses, tiver entre módulo, e isso for igual a zero, tá? Tem que ser igual a zero, porque se tiver um valor aqui, quando eu jogar para cá, vai trocar. Então, preste atenção só nisso. Se for toda equação dentro do módulo, seja ela primeiro ou segundo grau, a minha resposta vai ser a mesma, tá? Então, não preciso fazer os dois. Fazendo um já basta, porque eu não vou usar valores repetidos. Qual vai ser a minha solução? 2 e 3, acabou. Então, aqui a gente encerra a parte de equação modular.